Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Domínio Física. Aula de hoje, questão 26 da prova da SpaceX. Já adianto que é uma questão sobre eletrostática. Então, vamos desmistificá-la após a vinheta. Bem, então, já vemos aqui, eu queria botar aqui como chamada o diagrama, né, da questão envolvendo cargas elétricas. E a pergunta que se faz nesse problema é qual o ângulo do vetor campo elétrico em Q3? Certo? Então, para a gente entender o que é esse problema, quais informações nós temos, precisamos ir à questão. Então, vamos diretamente à questão e vamos ler, né? Quais informações dadas para esse problema. Em uma região do espaço, há um campo elétrico uniforme e, opa, aqui já sei que tem um campo elétrico uniforme. E a região foi mapeada com os eixos cartesianos x, y, duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixadas nesse plano e uma terceira carga, Q3, é abandonada em um ponto do plano de modo que fique em repouso, sob a ação exclusiva das forças elétricas. Ou seja, então eu só coloco Q1 e Q2 aqui, ok? Fixas, e depois coloco uma carga Q3 aqui. Ao colocar essa carga Q3 aqui, ela é uma carga que ela foi solta ali, só que ela fica parada. Então significa dizer que há uma combinação de forças elétricas atuantes em Q3 que faz com que ela fique parada ali. Certo? As respectivas coordenadas das cargas estão representadas no desenho abaixo. Podemos afirmar que E forma o sentido positivo do eixo X, um ângulo θ, que satisfaz a seguinte condição. Todas as cargas e o campo elétrico são coplanares no plano XY. O que isso significa? É que tudo pertence ao mesmo plano. Então, ou seja, os campos elétricos podem ser desenhados aqui, estão sobre o plano. Né? Ele me diz que Q1 e Q2 e Q3 têm módulos iguais, sendo que Q1 e Q2 são positivos e Q3 negativo. Logo, Q3 vai ser atraída por Q2 e Q1. Y3 menos Y1 é igual a X3 menos X2. Então ele me diz que essa distância aqui é igual a essa. Então isso aqui é um quadrado. Então as cargas estão nos vértices de um quadrado. Certo? Carga Q3 maior que zero. Então são iguais, né? E a carga Q3 ele diz que é positiva. Bom, beleza. Isso não vai mudar muito, porque veja bem, mesmo aqui eu considerando aqui negativo ou positivo, ele está me dizendo que os sinais das cargas são contrários. Então basta eu pensar o quê? Isso aqui é positivo, então isso aqui é negativo. Né? Então essas cargas são negativas, essa é positiva, vai continuar ocorrendo atração no problema, certo? Beleza. Então vamos olhar aqui, ó. Nota, tem um arco tangente. Na questão 25, quem acompanhou a questão 25, deve ter visto que também caiu uma questão de arco-seno, né? Uma função arco aqui, trigonométrico. E então a gente já está mais ou menos ciente sobre isso também. Bom, então vamos lá. O que eu preciso saber para resolver esse problema? Tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é uma força elétrica, o que é um campo elétrico. Né? Preciso saber um pouco de trigonometria, preciso saber a decomposição de força. Tá? Na aula passada, na aula da questão 25, né, quem assistiu, eu fiz uma breve introdução sobre decomposição de força, que foi basicamente isso aqui. Então, se você não viu isso lá, eu peço que você, de repente, se você tiver um pouco de dúvida nisso, você vai lá porque eu explico um pouco melhor, um pouco mais com detalhes esse diagrama aí. Mas aqui eu vou também colocar o seguinte, a ideia é, eu tenho uma força que está sobre um plano inclinado, né, onde eu estou tentando verificar, relacionar as projeções dela nas direções do plano inclinado. Então, Fy é uma projeção de F na direção Y e Fx é uma direção de F na direção X. Certo? Os módulos são dados por essas expressões aqui. O que eu não falei lá e vou falar aqui é sobre os vetores unitários, né? As direções I e J. E necessariamente você não precisa saber isso para resolver o problema. Tá? Mas é porque na minha solução eu acabo às vezes usando o I e o J para demarcar uma direção. E então eu vou tentar mais ou menos usar isso também para explicar a vocês um pouco sobre isso. Para que serve o vetor I e J? Às vezes, quando você faz as projeções aqui, você está calculando Fx igual a F cosseno alfa, você não tem noção da direção vetorial. Então isso aqui não é um vetor. Isso é um número que representa um módulo. Então uma informação que poderia ser útil para mim era escrever que o vetor Fx
tem um módulo de F cosseno alfa na direção I, que é a direção X, é um vetor unitário na direção I. E Fy é F seno alfa J, no vetor unitário na direção J, que é a direção Y, certo? Então, isso aqui é um vetor. Nota, eu tenho a direção e eu tenho também o valor de módulo. Então, isso é muito usado em física para a gente ter mais informações acerca de um vetor, representando alguma grandeza. Tá? A força elétrica é dada pela lei de Coulomb, né? Onde a relação é proporcional ao produto das cargas de uma constante eletrostática K, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, e eu tenho a distância D, que é a distância entre as cargas. Ou seja, se eu tenho uma carga aqui nesse ponto e uma carga aqui nesse ponto, a distância entre elas vai também ser, vai ser importante para a determinação da força elétrica. O campo elétrico, por sua vez, é uma ideia, né, muito usada na física quando eu tenho forças que atuam à distância, quando não tem contato direto entre os corpos. Então, a ideia do campo é que, quando eu tenho um campo elétrico, se eu colocar alguma coisa com natureza elétrica, ela fica sujeita a uma força elétrica. Tá? O valor desse campo ele vai diminuindo à medida que a carga geradora, né, o ponto que se pretende determinar, está afastado dessa carga geradora. Ou seja, quanto mais próximo da carga, maior a intensidade de campo, quanto mais afastado da carga, menor a intensidade de campo. Uma outra maneira de ver isso também é na razão entre a força elétrica. Você botar uma carga de prova Qzinho próxima a uma outra carga, essa carga fica sujeita a uma força elétrica, né, que é da mesma magnitude dessa, considerando a distância e não a força. Ok? Então, essas são as duas coisas importantes. Força elétrica é dada em newtons e campo elétrico é dado em newtons por Coulomb, né, que é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Bom, uma vez falado sobre isso, então a gente agora pode ir ao problema. Tá? Então, como ele disse, as cargas têm sinais contrários. Essas cargas aqui têm sinais contrários a essa. Então, essas são negativas e essa é positiva. Então, acho que eu vou botar isso aqui, né, para ficar claro aqui. Aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho uma carga negativa. Tem cargas negativas aqui. Né? Então, está havendo o quê? Atração. Né? Vai haver atração. Ele me disse também que as distâncias são iguais. Né? Essas distâncias são iguais. Ó, então, isso aqui, essa figura aqui, ó, essa figura aqui é um quadrado, certo? Quadrado. Bom, vale a pena dizer então, que essa distância aqui entre essas duas cargas é L raiz quadrada de 2. Né? Bom, muito bem. Então, vamos lá. O que mais ele me disse aqui? Então, a linha ligando ali os dois. A força de atração entre Q3 e Q1 está ali representada. E sob um ângulo com a horizontal alfa. E eu tenho também a força que atua entre Q3 e Q2. Professor, preciso marcar Q1 e Q2? Acho que não, porque eu quero saber apenas a força que está acontecendo com Q3. Eu não quero saber o que está acontecendo com Q1 e com Q2. Eu quero saber apenas o que está... Até mesmo porque eu sei que elas estão fixas, não vai acontecer nada. Né? Bom, ok. Então, para resolver esse problema de maneira adequada, o que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil, é melhor trabalhar com forças nas mesmas direções. Então, eu vou fazer o quê? A projeção da força de Q3, Q1 na direção X, que vai dar F13I, né? E vou fazer isso também na direção Y, que vai dar F13J. Beleza? Então tá aqui, ó, as duas forças representadas direitinho ali. Certo? E aí, então, o que a gente tem? Aí agora, vejam bem, eu vou, para saber a força resultante aqui, eu tenho que somar essas duas forças. Depois eu sei essa aqui. Sabendo essas duas forças aqui, aí eu posso determinar a força resultante que está atuando sobre Q3, que provavelmente é uma força que está aqui assim, ó. É essa força aqui. Essa força, ela está sendo anulada para cá. Ok? Ela está sendo anulada. Porque se não tivesse essa força aqui, ou seja, se não tivesse um campo elétrico uniforme atuando, essa carga deveria estar se movimentando nessa direção. Então, para ela continuar parada, eu tenho que ter uma força contrária aqui atuando para mantê-la parada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular. Então, essa força para cá tem que ser igual a essa. Então, como é que eu determino essa força? Se eu souber os catetos, eu posso calcular essa força.
Tá? Então vamos lá. Ó. Forças na direção x. Então na direção x, como eu disse, eu tenho essas duas forças aqui, ó, e elas vão ser F e Rx. Né? Então vamos saber quem é F2,3i e quem é F1,3i. F2,3i é a força que se deve a Q2 e Q3, né? Q3 e Q2. Logo, ela vai ser K vezes Q ao quadrado. Por que Q ao quadrado? Porque os módulos são iguais. Q2 e Q3 são iguais. Então eu chamei de Q. Q ao quadrado. Né? Q vezes Q daqui ao quadrado. E a distância entre Q2 e Q3 é L. Aqui, ó. Então L ao quadrado. Certo? Agora, para F1,3, que é essa força aqui menor, ó, quem é? F1,3 seria a projeção de F nessa direção. Então seria K vezes Q3 vezes Q1, que é Q, eles são Q, né? Q3 e Q1 são iguais, então vai dar Q ao quadrado também. Vezes, aí eu tenho que projetar essa força aqui na direção do ângulo θ, que nesse caso aqui vai ser cosseno de 45. E já sabemos que é raiz de 2 sobre 2, porque ele disse lá na frente. Ok? E a distância entre Q3 e Q1, nós já vimos também, é L raiz de 2. Então, se eu coloco L raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado. Então, por isso que deu 2L ao quadrado aqui. Tá? Bom, continuando. Então, eu poderia melhorar um pouquinho essa conta, né? Poderia tirar isso daqui e escrever raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, isso aqui, K vezes Q ao quadrado vezes raiz de 2 está aqui em cima. E 2 vezes 2L ao quadrado, que dá 4L ao quadrado. Então, essa é a força F1,3, essa é a força F2,3. Para eu saber o FR de x, eu tenho que somá-las. Então, ao somá-las, eu obtenho esse valor aqui. Claro que já está simplificado, coloquei em evidência, né? Se você quiser voltar ao valor normal, é só você voltar aqui multiplicando, você vai ter o valor que deveria ter. Bom, então está em evidência. E agora nós vamos calcular a força na direção y. A força na direção y é só F1,3J. Então, da mesma maneira, aqui, ó, seno de 45 apareceu, raiz de 2 sobre 2, né, vai aparecer aqui. Aqui, ó, deveria ser 2L ao quadrado, né, porque nós sabemos que a distância entre Q3 e Q1 é L raiz de 2, elevando isso ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado, como nós vimos anteriormente. E aí, então, nós ficamos com FRY igual a K quadrado sobre 2L ao quadrado, raiz de 2 sobre 2. Ok? Beleza. Então tá resolvido ali. Bom. Então, veja bem, nós já discutimos isso, né, anteriormente. Essa é a força resultante que vai atuar sobre a carga Q3 que está aqui. Então, nós já sabemos que tem uma força elétrica que está atuando sobre este corpo a fim de mantê-lo em equilíbrio, certo? Então, se eu calcular essa força F aqui, é igual a esta força, só que em sentido oposto. Então, se a força que está atuando sobre a carga elétrica é essa, significa dizer que o campo elétrico uniforme que estava atuando também está nessa direção. Então, aqui, ó. Então, veja, se ele está na mesma direção, ele está com o mesmo ângulo da força. Então, se eu determinar que ângulo é esse, eu sei que ângulo é o ângulo do campo elétrico. Certo? Nota que agora eu troquei de alfa, chamei de θ, porque agora é um outro ângulo. Né? Lembrem da figura lá, que aquele vetor vermelho, ele era o vetor da força Q3, Q1. Né? Q3, Q1. E eu disse que a força teria uma força resultante entre aquelas forças, que é essa azul aqui que a gente... Então, vamos lá. Então, para calcular o ângulo, né, o que eu faria? Eu precisaria, assim, teria que ter uma razão trigonométrica que me permitisse fazer isso. Como eu sei o valor de FRx e eu sei o valor de FRy, veja bem o que vai acontecer. Desculpa. Veja bem o que vai acontecer. Esse FRy aqui, ó, vai vir para cá, eu posso colocar ele aqui. Então eu fecho um triângulo retângulo. Esse cara aqui e esse formam catetos desse triângulo. Então, quando eu relaciono catetos, eu tenho a tangente. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente do ângulo.
Então, usando os valores já calculados, né? Então, lá eu coloco o valor de FRY e o valor de FRX calculado anteriormente. Cancelo todas as coisas que estão aqui, que já estão marcadas, né? Aqui, ó. Pá, pá, pá. O que vai sobrar? Vai sobrar raiz de 2 sobre 2, dividido por 1, mais raiz de 2 sobre 4. Né? Vai sobrar isso. Bom, como é que resolve isso? Aí, como isso aqui é uma soma, a gente vai ter que fazer uma racionalização conjugada. Né? Então, a gente vai ter lá, ó, raiz de 2 sobre 2, dividido por 1 mais raiz de 2 sobre 2, e o conjugado dessa expressão aqui, vezes o conjugado dessa expressão aqui. 1 menos raiz de 2 sobre 2, 1 menos raiz de 2 sobre 2 em cima. Ok? Então, eu vou multiplicar isso vezes isso, e vou multiplicar isso vezes isso, e vou obter, então, essa expressão aqui. Ó. Aqui deveria ser 2, né? Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, 2 aqui, né? Raiz de 2 sobre 2. E agora sim, vou fazer a conta. Se eu fizer essa conta aqui, vou chegar a esta expressão, né? E como a gente viu na questão 25, que eu quero o ângulo, então eu tenho que escrever a função arco. Que a função arco tangente vai ser disso aqui, 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Então, seguindo, a resposta vai ser a letra C. Bem, pessoal, então, questão trabalhosa. Eu colocaria ela numa prateleira de questões de médio para difícil. Tá? Por que eu não colocaria ela numa questão extremamente difícil? Porque eu acho que se você passou pelo curso de eletrostática e você fez alguns exercícios básicos de eletrostática vetorial, essa questão sai tranquila, né? Ela não é uma questão difícil, impossível. Agora, para você que não chegou nesta parte da matéria, de fato, é uma questão que dá um nozinho na cabeça, porque precisa de algumas habilidades aí para poder chegar. E é uma questão característica da prova da SpaceX, tá? Então, é isso. Obrigado por ter assistido. Se gostou, por favor, deixa um like aí. Se inscreva nesse canal para aprender mais sobre as questões das provas da SpaceX. E, por fim, toca o sininho aí, né? Pra toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai receber essa notificação já assim como um dos primeiros, né? E é isso, galera. Boa sorte aí na preparação de vocês. Um abraço.